Olá pessoal, aqui é o Lucas Carinho de Oliveira, eu sou bolsista do PIBID e estudo no IFRJ Campus Paracambi. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre divisão, mais especificamente falando sobre razão. E antes de começarmos, por favor se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nossa página do Instagram através do QR Code acima. Então vamos lá pessoal. O que é razão? Razão é a relação existente entre dois valores, tá? E como podemos descobrir a razão? A gente pode descobrir através da divisão, só que tomando cuidado com a ordem que foram dadas. E a razão pode ser escrita na forma fracionária, decimal e percentual. Aqui temos uma definição. Olha, dado dois números racionais, x e y, com y sendo diferente de zero, a razão de x por y nesta ordem é dada pelo quociente. Então, temos que prestar muita atenção à ordem que foi dada para não termos o y como zero, tá? Então, vamos continuar. Aqui, ó. Essa é a forma que vai ficar. X e y, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer os exemplos. A razão entre os números A, 4 e 5 é dessa forma. 4 é o x e y é o 5. AB, temos 7 e 3. 7 vai ser o nosso x e y vai ser o 3. E temos a C, que é 2 e 4. Então, 2 vai ser o nosso x e 4 vai ser o y. Então, prestando atenção à ordem, o primeiro número sempre vai ser o numerador e o segundo número vai ser sempre o denominador. Tomando cuidado que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, pessoal, como que representa uma razão? A gente viu nesse exemplo anterior, né, que a razão é dada pela divisão e, por sua vez, pode ser representada por uma fração. Então, quando a gente realiza a divisão do numerador pelo denominador, a gente vai obter a forma decimal da fração, da razão. E podemos reescrever a forma decimal em porcentagem multiplicando-a por 100. Então, a gente vai ver alguns exemplos à frente. Ó, dê a razão na forma fracionária, decimal e percentual. Então, temos a A, que é 7 e 10, né? Então, 7 vai ser o x e 10 vai ser o y, né? 7 décimos. A forma decimal vai ser como? É o quociente, né? Então, 7 dividido por 10 vai dar 0,7. E a porcentagem é obtida através do quociente vezes 100, né? Então, 0,7 vezes 100 vai dar 70%. Então, aqui nós temos as três formas, né? Fracionária, que é 7 sobre 10, a decimal, que é 0,7, e a percentual, que é 70%. Então, vamos para B. A B a gente tem 2 e 8. 2 sendo x e 8 sendo y. Então, a razão entre 2 e 8 é 2 oitavos. Essa é a forma fracionária. A forma decimal é 0,25, porque 2 dividido por 8 é 0,25. E a porcentagem é 0,25 vezes 100, que é 25%. Então, pessoal, as razões sempre estão presentes em muitas situações no nosso dia a dia, por exemplo, como nas escalas, na velocidade média e na densidade demográfica. Nas escalas, a gente vê, né, a razão existe nos mapas, nas plantas e nas maquetes, onde relaciona medidas com seu tamanho real. Como, por exemplo, se a gente for fazer uma maquete de uma casa, a gente pode reduzir aquela casa, por exemplo, por 100. Então, uma parede daquela casa que seria 2 metros, ela vai acabar sendo o quê? 2 metros dividido por 100 vai dar 2 centímetros. Então, a escala que você vai fazer a parede daquela casa, se você estivesse fazendo uma escala 100 vezes menor, vai ser 2 centímetros. Também temos na velocidade média, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, se a gente tem um carro que está andando a 50 km
andou 50 km em 1 hora, ele faz 50 km por hora em média, né? Claro que ele pode ter acelerado em um certo momento, diminuído em outro momento, mas na média ele fez 50 km por hora. Então é a relação que essas duas grandezas têm, tá? E a densidade demográfica. A gente pode ver isso com a razão entre o número de habitantes e a área da superfície daquele território. Por exemplo, um dado aqui de 2019 diz, por exemplo, a população em 2019, através de uma pesquisa, foi que existia aproximadamente 6.718.903 habitantes. Uma população estimada, tá? E o território do Rio de Janeiro seria de 1.204 km². Então, a densidade demográfica dessa região do Rio de Janeiro, em 2019, a gente pode fazer de qual forma? Pegando a quantidade de pessoas da população e dividindo pelo território, né? A área total. Então, a gente tem uma densidade demográfica do Rio de Janeiro em 2019 de 5.556 habitantes por quilômetro quadrado. E é dessas formas que a gente consegue utilizar a razão. E também temos a sequência de Fibonacci, né, que é considerada uma razão, ou a proporção áurea, pois é encontrada em diversas estruturas da natureza, como as cônsonas e nas folhas. É uma razão que está incrustada na natureza, né? Não sei assim dizer. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.